A paz de Cristo, você está no canal Meu Mestre em Teologia, com o pastor Osemar Almeida, muito bem-vindo. Já, inicialmente, eu quero te agradecer, tá? O número de inscritos nesses dias, olha, graças a Deus, está arrebentando, graças a Deus. Faltam pouquíssimos para chegarmos a 1000 inscritos. Graças a Deus por isso. Tá? Porque quanto mais inscritos, o canal fica mais forte e o YouTube vai entregando para mais pessoas. E nosso objetivo é esse, que mais pessoas recebam a palavra de Deus, sem religiosidade, sem denominação, sem defender bandeira de A, bandeira de B. Aqui eu só defendo o Evangelho de Cristo. Aqui eu prego a pessoa de Jesus Cristo, ensino matérias de teologia, matéria de seminário, matéria de escola bíblica dominical. São assuntos que vão trazer crescimento para a sua vida. Então, graças a Deus, tem pessoas que têm assistido os nossos vídeos e ainda não tem religião nenhuma. Tem gente que tem religião totalmente diferente da cristã, mas como ele sabe que o canal ele não toca em religião e nem denominação, ele está aprendendo a palavra de Deus. E quando a pessoa aprende a palavra de Deus, é o Espírito Santo que faz a obra, meu amado irmão. É o Espírito Santo. Aí a pessoa vai chegar a um ponto que ela vai tomar uma decisão. Ela vai entender, bom, peraí, onde eu estou tem alguma coisa errada. Porque tem gente que até está em determinada religião ou não tem religião nenhuma por falta de informação, sabia? São pessoas boas, mas não teve, talvez, um canal como o nosso que se preocupou em ensinar a palavra de Deus. Só isso. Gratuito, Jesus já pagou e eu te agradeço por se inscrever em nosso canal, graças a Deus. E aí embaixo está o nosso e-mail, que é a nossa chave, tá? Fique à vontade. Deus tocou no coração, você faz. Deus não tocou, você não faz nada. Tá bom? Deus abençoa. Curta, comenta e compartilha. Eu quero te perguntar uma coisa muito séria hoje. Deus é teu pai? É ou não? Pastor Osemar, mas essa pergunta é tão óbvia. Deus não é pai de todo mundo? E vamos ver isso, hein? Vamos ver isso, tá? Vamos ver no sentido criacional, vamos ver no sentido espiritual. Depois desse estudo, dessa introdução que eu vou provar, vou te mostrar e você vai se convencer. Se Deus é teu pai ou não, você vai saber agora, daqui a pouco, tá? E logo depois eu vou te apresentar um estudo mais detalhado da oração do Pai Nosso. Porque a oração do Pai Nosso começa assim, né? Pai Nosso que estás nos céus. Será que todo mundo pode dizer isso? Olha só. Essa oportunidade, ela é maravilhosa, tá? Ela é maravilhosa para te esclarecer biblicamente quem pode de fato chamar Deus de Pai com base nas Escrituras. Eu vou mostrar texto bíblico, tá? Na teologia do Novo Testamento e no ensino do próprio Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, tá? Porque em Mateus capítulo 6, versículo 9, diz assim, Jesus ensinando, né, os discípulos. Aí Jesus fala assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Mas Deus é Pai de toda a humanidade ou somente dos cristãos? Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Deus, como Criador de todos, como Pai no sentido geral, todos os seres humanos foram criados por Deus. Cada nascimento de um ser humano é um milagre de Deus, tá? De Deus.
E o inimigo? O inimigo não tem poder de gerar uma vida, de fazer uma mulher engravidar e nascer uma criança, não tem poder. O poder é do Senhor, o poder é de Deus. E é um milagre muito grande, tá? O jovem, o menino, a menina, casa, depois de casado, tem ali aquela intimidade, aquele direito, né, de dormir junto, aí depois que casa, ok? Casou direitinho, tem um período do namoro? Namoro, aproveita esse período, sabe para quê? Para você conhecer a menina, para você conhecer o menino. Aí depois você noiva, depois de noivado, aí vai preparando, enxoval, tranquilo, com calma. Casou, depois de casado, aí sim, tá? Você tem esse direito, é bíblico, não é pecado, está dentro do padrão do Senhor. Aí tá, daquele momento ali, né, daquela união entre um menino e uma menina, nasce um ser humano. E ninguém sabe se vai ser menino ou menina, só Deus que sabe. E é um milagre porque quantas e quantas mulheres ou homens também, né, tem algum problema ali na saúde e não consegue gerar filhos, e tem pessoas que gastam muito dinheiro com a ciência, com médico, com fertilização, e muitas das vezes não consegue. Aí coloca essa causa na mão do Senhor, e aí o Senhor abençoa, e aí a mulher, o homem passa a ser fértil e geram filhos maravilhosos. Olha, no discurso do apóstolo Paulo em Atenas, ele apresenta Deus como o Criador de todos os seres humanos. Isso está descrito em Atos, capítulo 17, versículo 28 e 29. E por isso, pode ser chamado Pai no sentido criacional. Então, no sentido de que Deus criou você, você pode até chamar Deus de Pai. Sim, tudo bem. Pastor Alcemar, mas eu sou ateu, posso chamar Deus de Pai? Pode, claro. Nesse sentido, é Pai, porque foi Ele que te criou. Mas como se você se declarar ateu, vai ser até difícil você crer, né? Mas vamos supor que você tenha lá uma religião X ou Y, não tem nada a ver com o cristão, mas você crê que Deus é teu Pai. Sim, Deus te criou. E Deus criou homens e mulheres. Tanto desde a criancinha até o mais idoso, é a criação do Senhor. E no livro de Atos 17, 28 a 29, o apóstolo Paulo, ele chega lá em Atenas, né? E ele fala, olha, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Aqui, apóstolo Paulo, ele fala que todo ser humano criado por Deus, e que Deus não é nenhuma estátua de ouro, nem de pedra e nem de prata. Deus é espírito, ok? Então, todo ser humano é criação de Deus. Mas isso não significa automaticamente que todos são filhos espirituais de Deus. Aí que está o detalhe. Muita gente não entende isso, tá? Porque, olha, Deus, como Pai, somente dos salvos. Pai no sentido espiritual, no sentido salvífico, no sentido redentor. Olha, somente aqueles que nascem de novo e recebem Jesus Cristo como Salvador podem chamar Deus de Pai com intimidade espiritual.
No livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Mas a todos quantos o receberam. Receberam a quem? Receberam a Jesus Cristo como seu único e eterno Salvador. Todos que receberam Jesus Cristo como único e eterno Salvador, Deus Pai deu-lhes o poder de serem feitos filhos. Olha que interessante. Então, antes era o quê? Criatura. Criatura. Então, cada ser humano, antes de se converter ao Evangelho, antes de entregar a sua vida a Cristo, antes de confessar os seus pecados a Cristo e receber a Jesus Cristo como único e eterno Salvador, a pessoa é simplesmente uma criatura de Deus. Foi criada por Deus. Agora, filho é depois que se converte. Romanos capítulo 8, versículo 15. Recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual chamamos Abba Pai. Então, esse Espírito de adoção é através de Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, ser filho de Deus é uma posição de aliança recebida pela fé em Cristo. E isso é tão sério que o próprio Jesus Cristo, ele disse que algumas pessoas tinham outro pai. Preste atenção nisso aqui. Em João capítulo 8, versículo 44, Jesus foi direto com os religiosos que rejeitavam a verdade, que rejeitavam que ele era o unigênito Filho de Deus. Os religiosos que não o aceitavam como Messias, que não o aceitavam como aquele que podia perdoar pecados, que não o aceitavam como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não entendiam que Jesus era a parte da Trindade. E Jesus, ele foi direto. Ele falou: olha, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Jesus foi direto, foi Jesus que falou. Olha só. Ou seja, nem todos têm Deus como pai no sentido espiritual. Só os que nascem de novo e vivem em obediência a Cristo têm essa filiação divina. Então, Jesus, ele foi diretão. João 8,44. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Então, quem faz a vontade do diabo é filho do diabo. Vou dar um resumo aqui rápido. Então, vamos lá. No sentido criacional, Deus é pai de todos? Sim. Qual é a base bíblica? Atos 17, 28. No sentido redentor, no sentido espiritual, Deus é pai de todos? Não. Só os salvos. Qual a base bíblica? João 1,12, Romanos 8,15 e Gálatas 3,26. E o religioso sem fé em Cristo? O próprio Jesus disse: o vosso pai é o diabo. João 8,44. Entendeu? Quem é filho de Deus agora? Você é filho de Deus? Está tudo certo contigo? Já entregou sua vida a Cristo para você ser considerado filho de Deus? Então, a expressão Pai Nosso, usada por Jesus, ela não é universal no sentido espiritual. Não é para todos os seres humanos, não. Tá? É para quem tem fé.
é para quem vive em aliança e obedece ao Deus Pai. Só pode chamar Deus de Pai quem foi adotado pela fé em Jesus Cristo. João 1,12. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Amém? Agora eu vou dizer para você aqui agora, tá? Mateus capítulo 6, versículo 9 a 13. No versículo 9, Jesus começa falando assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso revela intimidade e paternidade divina. Que estás nos céus, mostra a majestade e soberania de Deus. Santificado seja o teu nome. É um clamor para que o nome de Deus seja reverenciado na terra e também no céu. Então, Jesus ensina que a nossa oração, ela deve começar com adoração e não com pedidos. Devemos buscar a glória de Deus antes de buscar as nossas necessidades. Versículo 10, Mateus 6,10. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. Nós oramos pela manifestação do governo de Deus em nossas vidas e no mundo. É isso que traz solução para o mundo, se Deus governar, se a pessoa deixar Deus governar as vidas, se as pessoas deixarem Deus conduzir a vida. Aquele que faz a coisa errada, quando Deus conduz a vida, ele para de fazer. Aquele que está escravizado pelo pecado, quando aceita a Deus como Pai, Cristo como Salvador, ele deixa de cometer aquelas coisas erradas. Faça-se a tua vontade é um ato de submissão. Assim na terra como no céu, oramos por alinhamento entre o céu e a terra. Nós estamos com os nossos pés aqui na terra, mas nós somos do céu. Nós estamos com os pés na terra, mas não fazemos a vontade do mundo. Nós estamos com os pés aqui na terra, mas não somos deste mundo. Orar é desejar que Deus reine em nós. Não pedimos que Ele faça a nossa vontade, mas que nós façamos a vontade de Deus. No versículo 11, Jesus disse: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então nós reconhecemos que Deus é o nosso provedor diário. Não pedimos luxo, mas o necessário para viver com dignidade e gratidão. Hoje, nos ensina a viver pela fé diariamente. Deus supre o físico e o espiritual. Devemos confiar um dia de cada vez. Versículo 12, Jesus disse: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. O pecado, ele é tratado como uma dívida espiritual. Quando o homem vive na escravidão do pecado, ele está em dívida com Deus. O pedir perdão é essencial para o relacionamento com Deus. Perdoar aos outros é condição para receber o perdão. Então, o perdão é recebido de Deus, tá? Perdão recebido de Deus, ele deve gerar uma vida de misericórdia com o próximo. Você, quando entende que você recebeu o perdão de Deus, você tem facilidade em perdoar também. Você não guarda mágoa, você não faz questão de viver de cara amarrada para o outro. Não, isso não é de Deus. Deus não aprova isso, tá? Jesus nunca ficou de cara amarrada para ninguém e nunca mandou também ninguém ficar de cara amarrada para ninguém, não. Jesus nunca mandou.
Se Jesus nunca mandou, é para nós não fazermos. E no versículo 13, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então nós reconhecemos a nossa dependência espiritual. Cair em tentação não é ser tentado, mas ceder à tentação. Livra-nos do mal ou do maligno é um clamor por proteção espiritual contra Satanás. A oração é uma arma contra o pecado e o inimigo. Não vencemos sozinhos. Precisamos da graça de Deus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa doxologia final é uma exaltação da soberania de Deus. Tudo começa e termina com Deus no centro das coisas. Oração eficaz reconhece que tudo pertence ao Senhor. É um ato de fé e rendição. A oração do Pai Nosso é mais do que palavras para serem repetidas. Ela é um modelo de vida com Deus. Ela começa com adoração, passa por submissão, reconhece a provisão, pede perdão, busca proteção e termina com exaltação. Portanto, você que é filho de Deus, você e eu, nós vamos orar assim. Jesus nos deu um modelo. Cabe a nós viver e orar com o coração conectado ao céu. Inscreva-se no nosso canal, curta, comenta, compartilha. Nossa chave está aqui embaixo, o nosso e-mail, meumestreemteologia@gmail.com. Através desse e-mail nós conversamos, é a nossa chave, tá? Você quer ser um colaborador, um contribuinte do canal, para o canal crescer cada vez mais, você fique à vontade. Amém? Então, vamos orar? É uma oração de gratidão, tá? Por você ser filho de Deus. Por Deus ter te recebido como filho. Por Deus ter me recebido como filho através da nossa fé em Cristo. Somente em Cristo nós conseguimos nos tornar filhos de Deus. Tanto no sentido criacional, agora também no sentido espiritual. Senhor, nosso Deus e o nosso Pai, com o coração cheio de gratidão, nós te louvamos por tão grande amor. Amor que nos alcançou quando ainda estávamos longe. Obrigado. Obrigado porque por meio de Jesus Cristo fomos recebidos como filhos, adotados na tua família pela fé. Hoje podemos orar com confiança dizendo: Pai nosso que estás nos céus, porque fomos lavados, justificados e selados com o teu Espírito. Obrigado por nos chamar de filhos e por nos dar a herança eterna. Ajuda-nos a viver em obediência, em santidade e em comunhão contigo, como filhos que amam o Pai. Em nome de Jesus, nosso Salvador e nosso irmão mais velho, nós oramos. Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Ovelha querida e amada, não se esqueça, Jesus te ama e pastor Osemar Almeida também.